Fala galera, meu nome é Paulo Castro e vamos para mais uma aula de Java. Continuando nossa aula de orientação a objetos, hoje nós vamos aprender algo que tem um nome bem complicado, só que o conceito nem tanto. Nossa aula hoje é sobre polimorfismo. Se você pesquisar na internet sobre polimorfismo, você vai encontrar várias informações bem complicadas, algumas até confusas. Mas hoje nós vamos tentar explicar de uma forma simples esse conceito que é bem importante no Java. Bom, polimorfismo permite que as referências de tipos de classes mais abstratas representem o comportamento das classes concretas que referenciam. Tá, beleza, não ajudou em nada, continua confuso. Para ajudar um pouco, falando de uma maneira mais simples, polimorfismo nada mais é que colocar um objeto do tipo filho numa variável do tipo pai. Como nós aprendemos herança, nada mais é do que você usar uma variável da classe pai, na hora de instanciar, você instancia com a classe filho. Imagina, nós temos aqui a classe funcionário, sem nada dentro. E como nós já aprendemos, nós fazemos uma herança aqui. Criamos uma classe chamada gerente, que estende funcionário. Ou seja, o gerente é filho do funcionário. Com um polimorfismo, o que você consegue fazer? Na sua classe de teste, você pode criar uma variável do tipo funcionário e instanciar essa variável como se ela fosse um gerente, colocando um new gerente. Isso aqui funciona. Por que isso acontece? Porque tá vendo a herança? Quando você faz a herança de uma classe para outra no Java, você quer dizer que o gerente, nesse caso, também é um funcionário. Ele é uma classe gerente, mas ele não deixa de ser também um funcionário, porque todo gerente é um funcionário. Então aqui embaixo, ao invés de colocar esse gerente, esse new gerente, e uma variável do tipo gerente, você pode também usar ela dentro de uma variável do tipo funcionário. Mais um exemplo, para vocês entenderem. Eu crio a classe animal. Dentro da classe animal, eu vou criar um método chamado comer. Dentro desse método, eu vou colocar uma mensagem no console escrito animal, comer, para eu saber que é o método comer da classe animal. Até aí, não tem segredo. Eu vou criar uma classe de teste aqui chamada polimorfismo. E eu vou instanciar um animal, colocar ele dentro de uma variável chamada animal, do tipo animal, e chamar o método comer. O resultado é isso que vocês estão esperando mesmo. Ele vai lá no método comer e escreve a mensagem na tela, animal comer. Tranquilo. Agora, eu vou criar uma nova classe chamada galinha, que estende animal, ou seja, a galinha é um animal. E na minha classe polimorfismo aqui no método teste, aqui no método main, eu vou criar um objeto do tipo galinha, instanciar a classe galinha e chamar o método comer. Como ele usa a herança, ele vai usar aqui o método comer da classe animal, executando também sem segredo. Ele escreveu duas vezes a mesma coisa porque uma é o objeto direto da classe animal, a outra ele acessa esse método via herança. Só que agora, na minha segunda variável aqui, a variável chamada galinha, eu vou mudar o tipo dela para animal. Ao invés de ser do tipo galinha, ele vai ser do tipo animal. Repara, eu continuo instanciando uma galinha. Só que, como eu disse antes, eu posso colocar um objeto do tipo galinha numa variável animal, porque a galinha é um animal. Fazendo isso e mandando executar de novo, vocês vão ver que nada mudou, ele continua tendo o mesmo comportamento, sem problema. Só que o Java, ele entende que esse objeto é uma galinha. Vamos vir aqui na classe galinha, criar um método comer, igualzinho que nós temos na classe animal. Só que ao invés de escrever animal, comer, vamos escrever galinha, comer. Se nós mandarmos executar agora, o que vai acontecer? Nossa primeira variável aqui, como nada mudou, ele continua dando o mesmo resultado, animal, comer. Aqui na nossa segunda variável, nós criamos uma variável animal e instanciamos uma galinha e chamamos o método comer. O Java, como eu disse, sabe que esse objeto é uma galinha. Se você sobrescrever o método na classe filho, que no caso é a galinha, ele vai usar o método da classe galinha. Ou seja, o resultado vai ser animal comer e galinha comer. Só que é o seguinte, mais uma coisa, se nós colocarmos mais um método na classe galinha, um método que não existe na classe animal, por exemplo, botar ovo. Se no nosso teste aqui, nós colocarmos a nossa variável galinha, que é do tipo animal, e tentar usar o método botar ovo, o Java vai te dar um erro, porque basicamente o que ele vai querer te responder é o seguinte: olha, eu sei que você instanciou um objeto galinha nessa variável. Created using Powtoon.